Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre esse estudo. Pai, que seja um estudo para a edificação das nossas vidas, que seja um estudo para alimentar, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso espírito, porque a Tua palavra é alimento, que a gente seja alimentado. E, Pai, que a gente seja alimentado, que sirva não só para nós, mas que esse alimento fortaleça a gente para a gente também poder alimentar outros que passarem por nossa vida. Em nome de Jesus, que seja um alimento puro, verdadeiro, Senhor, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma interferência do mal, mas seja um alimento, Senhor Deus, onde o Senhor possa olhar lá na frente e falar assim: posso usar esse filho para alimentar outro. É o nosso propósito da gente estar em comunhão contigo, mas também a gente abençoar o teu reino aqui na terra. Esse é o nosso propósito. Que a nossa casa seja guardada, Senhor, que os nossos familiares, Senhor Deus, sejam protegidos por ti, por tua bênção. Não deixe escapar nenhum, Senhor Deus, deles. Alcance, Senhor Deus, aqueles, às vezes até o mais difícil, o que aos nossos olhos é impossível, Senhor Deus, mas que também esse seja alcançado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vale a pena orar pelos nossos queridos, vale a pena colocá-los diante de Deus para que sejam abençoados. Então, vamos lá. Ok. Alguém me fala aí se está direitinho aí, se está aparecendo Apocalipse, é só dar um toque para mim. Apocalipse 14, os 3 anjos e as suas mensagens. Então, a gente vai ver nesse capítulo que aparecem 3 anjos falando algo aí, dando a mensagem também. Vamos lá. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Nesse começo aqui, a gente vai ver que aparece algo que a gente já viu antes no livro de Apocalipse, que são 144 mil, né, que estão ali diante do Cordeiro. Eles já apareceram antes, um capítulo, a gente viu quem são esses 144 mil, são da tribo de Israel, eles pertencem, a gente viu que eles foram ali nominados, né, quem seriam esses 144 mil, cada um de uma tribo direitinho, específico, e aí vamos nós aí agora para esse capítulo 14. Tem um barulhinho aí, se alguém está sabendo que está saindo do seu microfone, bota mudo, depois você liga novamente. Tem um barulhinho aqui chegando. Aí diz assim, versículo 1. Olhei, João que está falando. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil. Então, está falando de quem? Quando fala Cordeiro, a gente sabe que está se referindo a Jesus. Sobre o monte Sião, Sião é um monte que tem em Israel. E com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, a gente está entendendo aqui que Jesus está diante dos 144 mil lá de Israel, os judeus das 12 tribos identificadas, e aí eles estão ali, diante do Cordeiro. A gente entende que esse aqui é um intervalo daqueles acontecimentos que a gente está vendo, né?
sobre a besta que surge da terra, a besta que surge do mar. Aí parece que João abre um intervalozinho aí para falar sobre esse acontecimento. A gente entende que esse acontecimento aqui, ele está sendo ocorrido em Sião espiritual, como se fosse no céu, em outro lugar. Por que a gente fala isso? Porque na terra, nesse momento, está sendo derramado o juízo de Deus. E esses aqui parece que estão no lugar reservado e diante de Jesus. Aí o versículo 2 diz assim: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a gente aqui entende que voz de muitas águas também se refere à voz de Jesus. Em Salmo 2 fala dessa voz de muitas águas do Cordeiro. Então a gente entende que é Jesus que está falando. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Então, essa voz que vinha com a força de um trovão, ela também era melodiosa ao ouvido, né? E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então, aqui a gente sabe que a gente está em outro lugar. João está falando de um outro lugar. Nesse lugar tem o trono, nesse lugar tem os 24 anciãos, tem os tronos, tem os 4 seres viventes. Isso a gente já viu em outros capítulos anteriores. Então, eles estão no lugar reservado. E aí ele acrescenta um detalhe que eu achei muito interessante. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, aqui ele acrescenta um detalhe sobre esse cântico que esses 144 mil estão ali cantando diante do trono de Deus. Um cântico novo, né? Ninguém estava podendo cantar, só eles, então era algo ali criado por eles e cantando ali. E eles foram comprados da terra. A gente entende essa linguagem de compra quando a gente entende que Jesus, ao morrer na cruz, ele nos comprou, né? A gente já vê isso como linguagem da Bíblia, e mesmo que pareça estranho para você, mas essa linguagem de sermos comprados, né, por um alto preço pelo Cordeiro, isso já é usual na palavra de Deus. A gente encontra esse termo de sermos comprados por um alto preço. Esses aqui foram comprados da terra. Então, eles aceitaram o sacrifício de Jesus. Não foi assim só porque são de Israel que tem que ser. Não, a gente entende por aqui que eles aceitaram o sacrifício de Jesus ao ser morto ali na cruz. Gil, isso serve só para quem é de Israel, que Deus prometeu lá desde o começo, né? Que teria uma aliança com ele? Não. Depois que Jesus morreu na cruz, ele falou que todo aquele que o aceitar. Então, isso aqui serve para o povo de Israel, mas também serve para todo o povo da terra, que aceita aquele sacrifício na cruz. Então, esses aqui foi específico para um cumprimento de uma promessa de Deus. Deus fez lá com Abraão, né? E foi perpetuando essa aliança com cada um. Em cada momento tinha um filho de Abraão, né? Um descendente de Abraão, e Deus ia renovando essa aliança com esse povo. Então, aqui é o cumprimento da aliança feito por Deus a esse povo. Aí, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aí, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá.
são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, quer dizer, os primeiros, e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Então, aqui está falando de um povo santificado. Aí eu sublinhei ali, né, botei negrito, macularam com mulheres, não dormiram com mulheres. Não quer dizer que eles eram eunucos, né? Não podia ser. O que está falando aqui é a respeito de sexo fora do padrão de Deus. Então, eles não se prostituíram, eram castos, porque Deus fala que quando o homem se deita com a sua mulher, aí não tem pecado, aí não há mancha, não há mácula. Então, aqui está se referindo a um povo que aceitou a Jesus e teve os seus pecados perdoados, e aí eles se mantiveram santos, redimidos, né? Para estar nesse lugar aí, diante do trono, e cantando esse novo cântico aí, diante do Senhor. Então, aqui é um povo escolhido. A gente pode fazer um paralelo também com o que a Bíblia fala antes sobre a noiva de Jesus. E Jesus fala que ele vem buscar a noiva dele quando ele sobe, né? Aí ele fala, eu venho buscar a minha noiva. Aí parece estranho para você esse palavreado assim de noiva de Cristo, mas a gente entende pela palavra de Deus que ele está se referindo à sua igreja. Ele chama a igreja dele de noiva. Qual é a igreja de Jesus Cristo? Quem é a noiva de Jesus Cristo? Ele fala que é uma sem mancha e sem mácula. E gozado que a gente vê aqui nesse versículo 4 e 5, também características da igreja de Cristo. Então, uma igreja que é redimida, é uma igreja que não tem mentira essa boca, não tem mácula. Lá, quando fala de noiva, as suas vestes não tem ruga, não tem mancha. Eu já falei com vocês que quando a Bíblia fala de vestes limpas, não quer dizer porque a pessoa veste branco, só veste branco. Não. Vestes limpas, vestes sem manchas, é sem pecado. Gil, então se eu pensar mal de alguém, se eu pecar, eu não tenho direito ao céu. Você vai ter direito ao céu se você se arrepender do que você fez, confessar Jesus e ser purificado novamente. A palavra de Deus fala que nesse instante, quando a gente faz esses passos aí, a gente se torna branco como a neve. Isso está lá em 1 João. Essa Bíblia aqui é a Bíblia nova, e eu não acho muita coisa. Na minha Bíblia está bem aqui. Se confessarmos, 1 João 9 diz assim, em relação ao pecado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Agora, o versículo 10 é muito interessante. Se afirmarmos que não temos cometido pecado nenhum, nós o fazemos de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, aqui João está falando assim, se você falar que você nunca peca, que você é um santo imaculado, você está mentindo. Por quê? Você vai pecar. E aqui a ideia não é que você vai viver em pecado, viver pecando o tempo todo. Não. A ideia aqui, de 1 João 1,9, é que caso você peque, você confesse, se arrependa e fique novamente com a roupa branca, sem mancha e sem ruga, né? Agora, diante do pecado, há esse caminho a ser feito. Isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar. E às vezes a gente fala em relação às pessoas que aceitam a Jesus, a gente mesmo se vê apontando, nossa, aceitou Jesus, está fazendo isso, que coisa feia, é crente fazendo isso. Mas
a solução aqui é você não continuar a cometer esses atos e você se consertar, você se arrepender, confessar e voltar a ser limpo. Se você fizer novamente, cometer um outro pecado, é o mesmo processo, você vai se arrepender. E o tempo todo você vai se purificando e vai ficando limpo. Agora, é muito interessante esse processo, é igual quando você está educando uma criança. Eu creio que todos passaram por essa experiência. Você vai ensinando a criança e ela vai repetindo o erro e você vai consertando. Agora, chega um momento que ela não repete mais esse erro. De tanto que você educou essa criança, ela já aprende o jeito certo. Isso quer dizer que ela nunca mais vai errar em nada? Não. Quer dizer que esse processo de educar, ela já está completando, ela já está aprendendo, ela já está crescendo, ela já está amadurecendo. Esse processo de amadurecer, Jesus é o padrão nosso de amadurecimento. A Bíblia fala para a gente chegar à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Ele foi o que nunca pecou, ele foi o que fez tudo certinho, que não errou. Então, ele é o nosso padrão. A gente olha assim e olha para Jesus e vê nele um exemplo a ser seguido. Mas isso também fala para a gente não ficar apontando para o outro que ele está errando e acusando do erro. Na realidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar esse que está errando com amor, né? Chamar, e às vezes ele nem sabe o que ele fez. Aí chamá-lo ali para conversa, conversar com amor e tirá-lo daquela situação, para que ele se arrependa, confesse e fique limpo de novo. Quando vai acabar isso, Gil, esse processo de estar se limpando? Eu estava até conversando com a Cláudia no sábado sobre esse processo. Esse processo não acaba, esse processo é constante. Isso se chama santificação. O alvo de Deus é que a gente chegue à altura, ao amadurecimento e sejamos santos. Na realidade, o que a gente está fazendo aqui, nesse processo de santificação, é nos preparando para o nosso casamento com Jesus, que Jesus fala que ele vem buscar a noiva dele. E ele vai ter um momento em que essa noiva dele vai casar com ele, vai ter um casamento no céu, vai ter um casamento com mesa posta, com tudo bonito lá no céu, preparado para aqueles que são hoje a noiva e estão no preparo da noiva. Portanto, a gente não deve nunca deixar isso de lado. A gente está nesse processo. Nesse processo a gente vai errar? Vai. Nesse processo a gente vai errar e vai ficar triste porque errou. Às vezes a gente fica triste, meu Deus, pensei que eu já tinha passado por isso e agora que eu estou errando novamente. Vai acontecer isso com você também e comigo também. Mas o processo continua esse que está escrito na palavra. Assim que eu percebo que eu entristeci o Espírito de Deus, e é isso que acontece quando a gente erra, a gente vai, se arrepende, confessa, fica limpo de novo e vamos adiante, porque o nosso alvo maior é sermos igual a Cristo. Então, vamos adiante. Passando aí para o versículo 6. Versículo 6 diz aí: vi outro anjo. Então, agora, João tira o foco ali daqueles 144 mil que estão ali cantando para o Cordeiro. Então, ele olha para o lado, ele vê um outro anjo voando pelo meio do céu. Então, o olhar dele agora está no céu e não na terra. Ele está olhando o que está acontecendo ali no entorno dele. Então, ela vê um outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, acho interessante aqui, porque tem na palavra de Deus que os anjos almejam pregar o evangelho. E aí, na palavra de Deus, fala que isso não é destinado aos anjos pregar, e sim aos homens pregar. Isso é uma tarefa que Deus deu aos homens. Mas olha aqui, muito interessante, nesse momento aqui, parece que abre assim, um espaço para o anjo vir e pregar também. Então, a gente percebe que esse momento aí é um momento crucial. Tem algo acontecendo que sai fora do normal, e até o anjo, ele vem para o meio do céu, tendo o evangelho, né, a escritura nas mãos, e para pregar para toda a terra. Então, nesse tempo aqui, haverá até anjos pregando o evangelho nas nações. Então, ele vai falar. E ele vai declarar assim: ó, temer a Deus e dar-lhe glória. Ele vai pregar isso com voz, com grande voz. Pois é chegada a hora do seu juízo. Então, ele está declarando algo que está para ocorrer. A gente sabe que na terra já está acontecendo o juízo. A gente viu o selo sendo aberto, as trombetas. Então, aqui é um momento de intervalo antes de ser declarado aquele juízo sobre a terra. A gente pode entender também que as 7 taças que estão por vir ainda, a gente vai ver ainda aqui na palavra de Deus que vai ser derramada 7 taças, alguns entendem que essas taças são no momento final da grande tribulação, na segunda metade do tempo, né? Então, há um preparo. O céu está se movimentando, a terra está se movimentando para esse grande momento. Então, apareceu esse anjo para pregar com grande voz, e aí o versículo 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Então, aqui eu abro uma parte aqui para falar. A gente viu lá no Apocalipse 13 que surgiu, e aqui a gente está diante, né, de uns grandes aliados do dragão, né? Lá no capítulo 13 a gente viu que houve uma besta que sobe do mar, que a gente entendeu que fosse o anticristo, depois veio a besta que subiu da terra, e a gente entendeu que foi ali é um poder religioso, né, que vai chamar todo mundo para adorar a besta, né? Então, e aí aqui aparece o outro, o 3, porque esse dragão ele tem 3 aliados. O primeiro, a besta que sobe do mar, o segundo, a besta que vem da terra, e agora esse outro aliado que é a Grande Babilônia. E eu botei aqui na frente da Grande Babilônia Apocalipse 17, mas fala também lá em 18. Então a gente vai ver com mais cuidado a respeito dessa Grande Babilônia quando a gente estudar o capítulo 17 e 18. Mas a gente já vai ver agora que o anjo está falando assim, ó, caiu. E quem é essa grande Babilônia? O que ela faz? Aqui é colocado nesse versículo. Ela tem convidado as nações a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a gente entende que essa grande Babilônia é um sistema que está regendo o mundo e fazendo as nações
envolver com prostituição, com vinho da fúria, né? Não é o vinho da alegria aqui. A intenção é negar a Deus. Negar a Deus. Ela vem para perseguir as coisas de Deus. Ou seja, ela vai perseguir os que se inclinam para Deus. Então, essa é a Babilônia. Aí vamos adiante aí mais um pouquinho sobre ela. Aí vem o terceiro anjo. Então, nesse capítulo 14, a gente vê 3 anjos fazendo algo aí. O versículo 9 diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, então esse é o terceiro, dizendo em grande voz, então ele está declarando. Então, o primeiro trouxe para evangelizar as nações, temei ao Senhor, né? Louvai ao Senhor. Aí o segundo vem para declarar: a Babilônia caiu. E eu esqueci de falar lá, quando eu falei Babilônia, que Babilônia, esse nome vem de Babel. Babel. E Babel, a gente relembra lá no início, lá em Gênesis, houve um momento em que Nimrod, que é um descendente de Noé, ele resolve juntar os povos ali e falar assim: vamos erguer uma torre para chegar até o céu. E a gente vai fazer o nosso nome poderoso. Esse é um descendente de Noé. E aí eles começam a construção dessa torre. E aí o Senhor do céu vê isso e fala assim: vamos descer lá e acabar com isso. E o Senhor desce e faz com que aquele povo que fala uma língua só, eles passem a falar, cada um fala uma língua diferente. E aí eles não conseguem mais se entender, se comunicar. E eles deixam aquela construção de lado. E o nome dessa construção é Torre de Babel. Babel significa várias línguas, porque o Senhor desceu e colocou aquele povo ali falando várias línguas. Tem até curso de inglês chamado Babel. Mas o que acontece ali é que no coração desse povo que começou essa construção dessa torre, no coração deles, a inclinação era se tornar grande, famoso, forte, ser igual a Deus. Olha o que estava no coração desse povo. E Babilônia é o nome que se deriva de Babel. Ou seja, quando a Bíblia fala assim, a cidade de Babilônia, o povo de Babilônia, a gente já vai colocar na nossa mente que é um sistema do mundo que se opõe a Deus. Então, toda vez que aparecer na Bíblia Babilônia, a gente tem que se reportar: Babilônia, Babilônia, Babilônia veio de Babel, Torre de Babel. Então, eles queriam se opor a Deus. Então, tudo que é ligado na Bíblia a Babilônia, a Babel, a gente entende que é um povo contrário ao povo de Deus. Então, o anjo foi lá e anunciou: caiu Babilônia. Aí o terceiro anjo vem com grande voz, aí ele já anuncia algo que você já deve ter ouvido falar em algum momento aí, mas você não sabia onde é que estava isso na palavra de Deus. Agora você vai aprender. Então, ele anuncia assim, ó: se alguém adora a besta e a sua imagem, lembram da besta e da imagem? Ela surge do mar, ela sofre um golpe, e aí a besta que surge da terra tem poder e ela vive e é criada aí uma imagem. E esse grande ser aí da terra, que a gente crê que vai ser um grande líder religioso nesse tempo aí, ele vai falar assim: olha aí essa imagem, adorem a essa imagem. E o povo ali começa a adorar a imagem. E esse terceiro anjo, ele vem falar para esse povo aí. Então, ele fala assim, ó:
Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Então, essa besta, esse ser que vai ser adorado nesse tempo, o Apocalipse chama de besta, é um animal, né? Tá colocando aqui, João está colocando como animal. A gente crê que é um grande líder, que vai falar coisa bonita, que o povo vai seguir, inclusive vai adorar a imagem que vai ser feita dele. Esse povo vai receber os adoradores. A gente fala em adorador, mas você pega assim, que gosta, aquela pessoa que gosta de ouvir o discurso desse moço, acha muito bonito, que se sente bem, que fala assim, nossa, esse moço está certo, ele é legal, sabe? Então, adoradora, que a Bíblia coloca como adorador da besta, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Quer dizer, essa besta tem uma marca. Essa besta tem uma marca. Agora, vamos fazer um paralelo. Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, eles recebem um selo na testa. Agora, o dragão também, ele faz sempre um paralelo com as coisas de Deus. Tudo que Deus criou, esse dragão, que é chamado de dragão, de Satanás, ou de diabo, ou de serpente, ou de Lúcifer, a Bíblia dá alguns nomes para esse moço. Ele copia tudo que Deus criou. Então, Deus criou o homem e a mulher. Esse ser bate de frente com a criação de Deus e cria outros sexos. Gil, você está falando que essas pessoas aí que têm o sexo duvidoso, tudo, que eles são Satanás em pessoa? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que eles aceitaram a voz e resolve achar bonitinho e fazer. Mas a palavra de Deus fala que Deus criou o homem e criou a mulher. A palavra de Deus também fala que aquele que aceita Jesus, ele recebe um selo. Satanás também bota aqui. Aquele que aceita, que adora, também vai receber uma marca na fronte ou sobre a mão. Então, é uma cópia. E se a gente for passar em cima de toda a criação de Deus, a gente fazendo paralelo, a gente vai ver que Satanás, como imitador, ele imitou algo também para parecer como se ele fosse Deus. Aliás, o papel dele é querer ser adorado como Deus, né? Ele imita as coisas de Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado para saber o que é que Deus criou. O que Deus criou? Porque sempre quando você descobre o que Deus criou, se você parar e olhar paralela aí, você vai descobrir que Satanás criou outra coisa para bater de frente com a criação de Deus. Todas as vezes. A gente pode parar um dia para ver isso, né? Fora desse estudo aqui, e você vai ver que tudo que Deus criou, ele cria uma cópia. E a cópia dele é mal feita. Porque Deus cria vida. Satanás destrói. Então, a gente vai ver muito isso. E o selo, né, que Deus coloca quando a gente aceita Jesus, não é visível aos nossos olhos. Não é visível. Mas Satanás, quando olha para a gente, ele vê o selo. A gente estava na aula, né? Foi quem que falou? Alguém deu exemplo, né? De alguém lá que foi, estava em algum lugar e a pessoa, né, a avó da pessoa, sai daqui, tira daqui, tira daqui. Alguém, né, chegou, foi visitar. O que é isso? Não estou lembrando direito a história, mas assim, o rapaz foi visitar o amigo, assim, aí a mãe dele saiu de lá gritando assim, sai daqui, tira ele daqui, tira ele daqui. E ele não entendeu o que era,
E aí a mãe do menino falou: ele tem a marca na testa dele, ele não pode ficar aqui. Aí ele saiu e ele foi entender que o filho de Satanás, ele vê essa marca. A gente não vê, né? Mas o espiritual aí, eles estão vendo. Então, aqui tem uma marca, né? Quem adora a besta, a sua imagem, recebe uma marca na fronte ou sobre a mão. Aí, versículo 10 diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Ou seja, quem adora a besta e a imagem da besta e recebe essa marca na fronte ou sobre a mão, vai beber do vinho da cólera de Deus. Essa é a sentença. Preparado, sem mistura, do cálice da sua ira. Ira de quem? Ira de Deus, porque esses aqui escolheram não adorar a Deus, mas adorar a besta e a sua imagem. E vai ter uma paga sobre isso. E aí, ó, a sentença: e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, Cordeiro Jesus. Então tem uma paga aqui. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Gil, você está falando então que esse tormento é eterno dessas pessoas que vão adorar a esse grande homem aí, que vai falar palavra bonita, que vai aí reger o mundo todo, né? Vai ter uma imagem e as pessoas vão achar ele lindo, maravilhoso. Então, quem se dobrar diante desse, não vai parar esse sofrimento? Não, a palavra de Deus fala que pelos séculos dos séculos não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Então, aqui está falando de aqueles que vão adorar a esse moço aí que vai vir, o anticristo, vão adorar a imagem. A Bíblia está falando que não terão descanso nem de dia e nem de noite. Aqui está, versículo 12, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a sua fé em Jesus. Então, agora, está será que são aqui. diferentes daqueles quando o Evangelho fala que aquele que não crê já está condenado? É diferente, né? diferente. Esse vai adorar a besta, então Vai tem um adorar. juízo sobre ele diferente. Adorar. Vai ser jogado, né? A gente mais adiante vai ver no. Aqui já fala, né? No enxofre, né? Aqui já fala fogo e enxofre. É o lugar reservado, né? Para esses. Aí a gente fica pensando assim, queridos, os nossos, a nossa parentela que não serve a Deus, que não aceitou os mandamentos dele, que está longe, você acha que eles sabem desse destino aqui preparado? Eles não sabem. Eles não têm noção do que está escrito na palavra de Deus, o fim. Mas nós que estamos estudando, que estamos sabendo, qual é a nossa responsabilidade diante desse saber? É a gente orar os nossos parentes, é a gente colocá-los diante de Deus, sabe? E pedir misericórdia a Deus, para que eles não passem por isso que está escrito aqui nesses versículos de 9 até o 11. Para que eles não estejam nessa situação aqui. Então, o papel daquele que conhece a palavra de Deus é muito importante. A gente não quer que os nossos queridos passem por essa situação. Então, o papel, a partir do momento em que a gente sabe, que conhece a palavra de Deus e vê aqui na palavra de Deus o destino que está reservado, é o nosso papel sem descanso,
colocá-los diante de Deus em oração, clamar por Deus, Senhor, tenha misericórdia, não deixe, eu não quero que o meu parente passe por isso, eu não quero que meu amigo querido passe por isso, então eu não posso levar minha vida só descansando e falando assim, eu aceitei Jesus, né, já não vou mais lá para o lago de fogo e enxofre, o sofrimento é eterno, então tá tudo bem. Não, querido, eu quero ficar bem, mas eu não quero também que os meus, que não conhecem essa verdade, eles passem por isso. E como é que a gente fala? Eu prefiro mais orar, né? Eu só falo quando me perguntam, algum parente me pergunta, eu falo. Eu não costumo ficar falando, né? Mas eu costumo ficar orando, né? Mas nisso aí eu fico colocando eles diante de Deus para que Deus tenha misericórdia e toque no coração de cada um. E a Bíblia fala que tem muita importância e muito valor a oração dos justos. Do justo, se você já aceitou de Jesus, sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a sua oração tem valor diante de Deus. Então, não nos cansemos de orar pelos nossos queridos. Não nos cansemos. A gente não pode estar descansado só porque a gente entendeu essa palavra, aceitou. A gente não adora imagem, não adora nada, né? Então, a gente entendeu. Aí estamos bem, podemos deitar em berço esplêndido e ficar aguardando Jesus ir buscar a gente. Não, a gente tem uma tarefa importante, que são os nossos queridos. A gente ama os nossos queridos, a gente não quer que eles fiquem nesse sofrimento eterno, e o que a gente faz? A gente ora, a gente fala, Senhor, toca na vida deles, Senhor, tem misericórdia, não deixe que eles morram sem conhecer. Então, a gente é incansável nisso aí. Incansável. Até porque tem muitos que têm o coração é bom mesmo, é naturalmente bom, e Deus conhece o coração ali, mas por algum motivo não aceita a palavra, não aceita o evangelho. Então Deus espera que a gente continue orando para quebrar essas coisas ali e que mude a sorte. O padrão de Deus, a pessoa é boa, 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 não fuma, não bebe, não mata. Eu pensava que era assim, né? Antes. Não fuma, não bebe, não mata. Então, esse tem direito ao descanso eterno, e não ao sofrimento eterno. O padrão de Deus, assim. Ele mata, rouba, ele fuma, ele faz tudo errado, assim. Então, esse vai para o fogo eterno. Não. O padrão de Deus não é esse. Ele colocou o padrão dele e a gente tem que se adequar. O padrão dele é aquele que aceita o sacrifício de Jesus tem direito ao descanso eterno. Aquele que não aceita não tem direito ao descanso eterno. Aí você pode incluir quem é bom, quem é ruim, quem não, é tudo isso. Eu antigamente achava que era só quem não mata, não rouba, não fuma. Eu tinha esse conceito, que é o conceito aqui da Terra. Então, eu achava que eu era muito boa. Só que quando eu me deparei com a palavra de Deus, eu vi que a palavra de Deus tem uma outra régua, é uma outra medida. Aí eu entendi quando eu vi aquela passagem que tem na Bíblia sobre Jesus estar sendo crucificado no meio de dois ladrões. Aí um aceitou que Jesus era o rei, que era o filho de Deus, Jesus virou para ele e falou assim, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Já o outro que não aceitou, foi aí, sofrimento eterno. Esse moço que estava ali, crucificado, provavelmente ele passou a vida dele fazendo coisa ruim, coisa errada. Aí a gente entende que o padrão de Deus para receber o descanso de Deus não é você ser bonzinho ou não é você ser malzinho. O padrão dele que ele quer é que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Isso demanda humildade. Então, esse é o padrão que ele colocou para entrar no reino dele,
Então, eu tive que me adequar. Embora eu achasse assim, se você é bonzinho a vida toda, se você paga suas contas em dia, se você é bom, todo mundo fala, os vizinhos falam, a família fala que você é bom, eu achava que esse tinha direito ao descanso eterno. Mas aquele que é mal, que faz maldade o tempo todo, esse tem que ir para o lago de enxofre lá, ficar. E isso era o que eu achava. Depois eu vi que o que eu acho está tudo errado diante da palavra de Deus. A palavra de Deus fala de outro jeito. Então eu tive que me adequar. Eu tive que me adequar ao que a palavra de Deus fala. Então a gente não pode descansar, queridos, mesmo que o parente seja muito bonzinho e a gente acha assim com os nossos olhos que ele vai entrar no descanso do Senhor, ele não vai para o fogo eterno, não. O padrão de Deus é Jesus. Então esse que é bonzinho, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse que é malzinho também precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque o padrão de Deus não é o bonzinho nem o malzinho. O padrão de Deus é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador e quem não aceita. Esse é o padrão que ele estabeleceu para entrar no reino dele. Então a gente tem que se adequar. Vamos lá, as vozes. Primeira voz foi um anjo, né? Falou. Segunda voz, o outro anjo falou. Terceira voz, o outro anjo falou. Aí, no versículo 13, diz assim: Então, ouviu uma voz do céu dizendo, aí já não eram os anjos, né? João está ouvindo essa voz, e a voz falou para ele assim: escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, essa voz que João ouviu lá do céu, falou assim, ó, escreve aí. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aqui está falando de obra também, né? A quarta voz. Aí vem a ceifa. A ceifa é uma coisa que é feita em cima de uma colheita. Há uma plantação e há uma colheita. E geralmente a Bíblia, quando fala em ceifa de trigo. De trigo. Então, a gente vai prestar atenção aqui. Jesus mesmo falou: os campos já estão brancos, já estão prontos para serem ceifados. Então, ele vai, pede, o anjo dele vai lá, tira todo o trigo e a palha joga para queimar. E aí, Jesus, quando conta essa história, ele fala assim: para queimar no fogo eterno. Então, vai ter uma ceifa, uma colheita. E aqui em Apocalipse a gente vê outra vez essa história de ceifa. Jesus falou lá nos evangelhos sobre essa colheita, e aqui em Apocalipse o João retoma essa fala aí. Versículo 14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. A gente já sabe que semelhante a filho do homem está falando de Jesus. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha João vendo isso, hein? Vendo o filho do homem com uma coroa de ouro e uma foice. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Aí o anjo falou assim para Jesus: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então vai ser feita aqui uma colheita. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então é o momento de recolher, né, a colheita, o trigo. A gente entende aqui que está vendo, recolhendo os de Jesus da terra. Aí a vindima, que é a colheita de uvas, aí a gente vê
Outra coisa acontecendo aqui, não é igual à ceifa. Ele recolheu o produto da terra e guardou, foi ceifada. Agora vê como está diferente essa colheita de uvas aqui, que é diferente da do trigo. 17. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo. Então, o quarto anjo, o quinto anjo aqui aparecendo, né? Tendo ele mesmo também uma foice afiada, a mesma coisa do outro. Saiu ainda do altar outro anjo. Sexto, aquele que tem autoridade sobre o fogo, aí a gente já percebe um outro elemento, fogo. Fogo está associado a destino eterno, lembra que a gente já viu aí nos versículos anteriores? E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então é a mesma coisa, lá era o trigo que estava amadurecido e a terra foi ceifada. Aqui é a uva que está amadurecida. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a aonde? No grande lagar da cólera de Deus. Então a gente percebe que são duas colheitas. Uma foi o trigo, foi ceifado, e o trigo foi para um lugar. Aqui a uva foi ceifada e foi para o grande lagar da cólera de Deus. A gente entende que está falando de duas colheitas diferentes. E olha o 20 aqui, o que diz. E o lagar foi pisado fora da cidade. Não foi mais dentro da cidade, fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Gente, presta atenção. Sangue correndo até o freio dos cavalos. Imagina o cavalo e qual é a altura do freio dos cavalos? É bem alto. O freio dos cavalos fica aqui, né, A nossa garganta, a mais garganta assim, assim, é suspendendo. Então a gente 1,5 imagina que foi muito sangue. Aqui está falando de lagar, de uva. A gente sabe que a uva é vinho, mas aqui ele não está falando de vinho, não. Está falando de sangue. E está falando de o lugar onde foi isso aqui, é a cólera de Deus. E correu muito sangue. Então, aqui é outra colheita. A primeira colheita vai para um lugar, e a outra colheita de uva, a primeira ceifa é o trigo, e a outra de uva vai ser pisado, né? Porque é o manejo da uva quando é manual, né? Bota assim no lagar, né? E a pessoa fica pisando e o vinho vai escorrendo dali, né? Então, aqui está falando de um lagar fora da cidade, olha a ideia aqui, não é aqui seu lugar, é lá fora, e lá fora correu sangue, a gente entende aqui que está falando de sangue, não de vinho, sangue do lagar até o freio dos cavalos, olha a quantidade de sangue que ocorreu. Esses daqui foram os que não aceitaram. Então, a gente está diante aqui de outra situação, diferente. O nível da altura do sangue ainda tinha extensão, né? A extensão. Que é uma cidade grande. Então, é muita né? gente. 1.600 É muita gente, sabe? Muita gente. Jesus. Vou voltar aqui. Glória a Deus. Então, deu para ver o que está reservado? Agora, o que a gente faz com esse estudo que a gente está recebendo de Deus? O que a gente faz com esse conhecimento que estamos recebendo de Deus? Não tem como, queridos, a gente conhecer a palavra de Deus e ficar aquietado sem fazer nada. Não tem como. A gente recebe o conhecimento de Deus e esse conhecimento gera em nós um desejo de estar participando
ajudando nesse reino, dessa colheita de trigo, e também levando os nossos queridos até para serem esse trigo que vai ser ceifado quando estiver maduro. Não tem jeito da gente ficar parado, sabe? E sem fazer nada, às vezes até cultivando uma mágoa em relação às pessoas. Eu sei que você não, que você é legal, que você não tem mágoa de ninguém. Mas eu confesso que às vezes eu tenho mágoa de alguém. Então, esse momento é o momento da gente reconhecer que aquilo que tem chegado para nós, que é a grande salvação em Jesus Cristo, isso precisa ser levado para outros, apesar da nossa mágoa, apesar dessas pessoas nos fazerem sofrer. Por quê? A gente não quer que esse sangue que vai ser pisado para fora da cidade esteja ali no meio desse sangue os nossos. Vocês estão entendendo a importância? Então, a gente precisa tomar ciência, perdoar logo. Ah, coisa difícil? Difícil perdoar, muito difícil. Mas quando a gente se depara com o que diz a palavra de Deus, a gente deixa de lado a nossa ferida, a nossa mágoa, e a gente parte para quanto mais pessoas puderem ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, para que elas não sejam colocadas nesses que vão adorar a besta, nesses que vão rejeitar as coisas de Deus. Então, a gente... E tem pouco tempo. Deixa eu falar para você, tem pouco tempo. Por que eu falo em pouco tempo? Porque as coisas no mundo estão se precipitando. Está acontecendo tanta coisa. Eu ontem passei para o pessoal lá da EBD presencial, né, lá da igreja, eu passei uma decisão de a procuradoria lá eu acho que é do Sul, assim, um negócio, EBD presencial. Deixa eu ver aqui o desembargador. Tribunal de Justiça da Paraíba. Foi sexta-feira que foi decidido isso. A gente pensa que é só lá fora. A gente viu, a gente está no mês de missão, né? Mês de missão é setembro, nas igrejas. Aí a gente vendo assim a nossa missionária da Turquia falando da dificuldade, ela teve que voltar para rever o visto dela, está aqui no Brasil, aí teve que rever, ela não pode ir como ela estava indo, como trabalhadora, ela está tentando agora um novo jeito de ir como atleta, então ela está indo para a academia fazendo halterofilismo para poder passar o visto como atleta, para poder evangelizar lá na Turquia, porque lá não se pode pregar o evangelho, na China não se pode pregar o evangelho, na Coreia do Norte não pode pregar. Então, a gente vê, mas a gente pensa que é só lá, e não é. O Tribunal de Justiça de Paraíba decidiu que a leitura da Bíblia no início das sessões da Câmara Municipal de Campina Grande é inconstitucional. Sexta-feira. Não pode mais ler um versículo. Meu Deus. Não pode, em Paraíba. Vocês estão entendendo que o negócio está bem perto? Que a gente está vivendo já num tempo difícil? Então, eu passei, não sei, aqui, a notícia toda aqui, eu estou virando, não está dando para ver não, mas tem uma notícia grande aqui, grande. Eu passei tudo para as meninas. E aí, a gente pensa assim, nossa, tem muito tempo ainda, tem muito tempo, dá para eu cultivar essa ferida aqui, dá para eu continuar sem falar com meu parente, com meu amigo, com meu vizinho, tem tempo ainda? Não tem não, querido. Não tem muito tempo, não. A hora é já. Então, é esquecer a mágoa, esquecer a tristeza e orar. Às vezes a gente não pode falar, que a pessoa não quer ouvir. Eu sei o que é isso. Eu também já fui dessas que não queria ouvir nada falar de Deus para mim, eu fugia. Eu já passei por essa fase. Mas aí o que meu irmão fazia incansavelmente?
ele viu que não dava para falar, ele começou a orar. Orar. E a oração chegou no meu coração, tocou meu coração. Eu tenho orado, eu tô no propósito já há mais de ano, pela minha parentela, eu tenho colocado a minha parentela diante do Senhor. Eu tenho visto Deus tratar com a minha parentela. Hoje mesmo, meu irmão dos Estados Unidos mandou um áudio para mim, depois ele foi lá no grupo da família, mandou áudio, até titia conversou com ele lá no áudio, tudo, mas no particular, meu irmão é hinduísta, budista, né, Dalver? Nem sei o que ele é. Ele usa aquela barba assim grandona, branca, ele faz yoga, meditação, ele fica lá não sei quantas semanas lá no lugar. Meu irmão é desses. Então, ele não aceita, a gente fala assim, Deus te abençoe, ele não responde nada, porque o Deus dele, que ele segue, é outro. Hoje ele mandou um áudio para mim chorando. No final ele falou assim, que Jesus Cristo esteja com a gente, minha irmã. Hoje. Vocês estão entendendo o que é isso? Aí pensa assim, meu Deus, isso não vai dar nunca, não vou conseguir, sabe? Não vai ter, sabe? Não vai ter condição. Aí, mas vou botar aqui um pedacinho. Maninha, Adalberto. Ele tá chorando. Vamos ver com essa mensagem. Linda, linda, linda. Muito obrigado. Ele tá assim, chorando. Tô chorando de alegria, gente, tá? Muita alegria, muito obrigado mesmo. Sim, obrigado. Tá dando pra vocês ouvirem? Aqui, minha irmã. Tá dando. Com Deus. Seja bem-vindo aqui. Espero que você chegue aqui. Eu já esteja com minha carteira para estar de carro, para gente dar umas passeadas aí. Tá bom? Aquele beijo, fica com Deus. Ouve o final. Eu tô tirar minha carteira agora. Nesse outubro, no próximo mês, mas pelo menos eu vou pegar o permite para dirigir já em outubro, se Deus quiser. Ele quer que eu vá lá. lá. Tá bom? Aquele beijo para vocês, ficam com Deus. Ouve. Um abraço, obrigado pelo carinho. Que sim, o amor de Jesus Cristo, de Deus Todo-Poderoso, grandioso, está se florindo no meu coração. Tô aprendendo a amar. Tô aprendendo a ser amado, que é o mais importante. Muito obrigado, maninha. Muito obrigado. Sempre. Fica com Deus, vocês. Beijo. Vocês ouviram? Assim, glória a Deus, coisa mais linda. Ele está conhecendo o amor de Jesus. Hoje ele fez uma declaração lá no grupo da família, que ele está aprendendo a amar a família. Hoje, algo aconteceu com ele ontem, ou hoje de manhã, não sei. Algo aconteceu. Então, a nossa oração está sendo colhida. E eu tenho falado, Senhor, a minha família diante de Ti. Eu não tenho cansado. Vocês são minhas testemunhas que toda oração eu coloco. Isso aqui é inconcebível aos nossos olhos, mas Deus pode fazer. Lá nos Estados Unidos eu não posso ir lá ficar do lado dele pregando, mas alguém foi lá, usado por Deus, aí falou. E esse menino teve uma experiência com Jesus. Ele nunca falava de Jesus, nunca falou de Jesus. Hoje ele falou. Vocês estão entendendo? O tempo está rápido, gente. A gente tem que deixar mágoa, coisa toda, para fora, sabe? E seguir, e aceitar. E fazer a nossa parte. Esse é o tempo. Ah, Senhor Deus, nós estamos colocando diante de Ti, Pai, toda essa situação, Senhor, tudo aquilo que estamos vivendo, Pai, tudo aquilo que temos pregado, tudo aquilo que temos orado diante de Ti, Senhor. Temos, Senhor Deus, como alvo a nossa família, Senhor, porque entendemos pela Tua palavra, Senhor Deus, que a gente não quer que eles tenham esse destino tão difícil, tão triste, Senhor, mas queremos que eles tenham um destino, Senhor, dado de descanso eterno, de paz, de alegria, onde não vai ter choro, não vai ter tristeza. A Tua palavra fala sobre isso. E colocamos a nossa parentela diante de Ti, Senhor. Colocamos, Senhor Deus,
confiados que tu estás cuidando de cada um. E a seu tempo vai vir, Senhor, eles vão entender, sem às vezes necessidade nem da gente falar, mas o Senhor vai tocando no coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, retira de nós, Senhor Deus, todo impedimento que a gente tem, que nos faz ficar resistentes, Senhor Deus, para falar de Ti, para orar pelo nosso parente, Senhor. Tira de nós toda resistência, que isso seja jogado no lixo, porque isso não presta, isso não serve para nada, Senhor. Mas que a gente seja tomado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, para amarmos, Senhor Deus, as almas, amarmos as pessoas. A ideia, Senhor Deus, quando a gente fala que a gente é cristão, a ideia é que a gente seja pequeno Cristo. E Cristo amou o mundo de tal maneira, o nosso Deus amou, que deu o Filho dele, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi dado como prova de amor. E a gente precisa amar, Senhor Deus. E às vezes é tão difícil a gente amar, a gente orar, Senhor. Coloque em nós, Senhor, o desejo, o anseio de orar sempre, de não desistir, de não se cansar, Senhor Deus. E que a gente seja usado por Ti. Igual naquele louvor que tem, usa-me, Senhor. Usa-me, eu estou aqui, usa-me. Seja de que maneira for, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer jeito, seja acordando de madrugada e com na mente uma pessoa que eu ore, olhando para uma pessoa durante o dia, fazendo minhas coisas, eu lembrar de alguém que eu ore. Ah, Senhor, faça com que eu não desista, que eu trabalhe, Senhor Deus, incansavelmente. A Tua palavra diz que Jesus falou assim, meu Pai trabalha, até hoje meu Pai trabalha. Então, que a gente copie isso, não fique descansado, às vezes só cuidando daquilo que está no nosso coração e deixando de fazer aquilo para o qual fomos chamados a fazer, que é ir e pregar o Evangelho e fazer discípulo. Essa é a ordem Tua. E no caminho, igual aqueles que estavam com lepra, Senhor Deus, eles foram para se apresentar e no caminho, obedecendo a Deus, no caminho eles se perceberam curados. Eu creio, Senhor Deus, que quando a gente vai para fazer a Tua vontade, o Senhor vai cuidando de nós. O Senhor vai cuidando do que é nosso. O Senhor não deixa a gente ficar desamparado. O Senhor cuida. Mas quando a gente fica só preocupado com o nosso, com as nossas coisas, a gente deixa de fazer aquilo para o qual fomos chamados, que é pregar a Tua palavra, o Teu evangelho e fazer discípulo. Fazer discípulo, Senhor, quando a gente olha para Jesus, os discípulos dele, ele andava junto, ele caminhava, ele estava ali, ele ria, ele brincava, e ele ia falando das suas coisas para os discípulos. E quando ele saiu desse mundo, aqueles discípulos estavam prontos para fazer o que ele fez. Eles iam caminhando, eles iam falando do teu evangelho. Então, fazer discípulo dá trabalho. Dá trabalho, cansa. Mas, Senhor, nos capacite a fazer discípulo por onde a gente estiver andando. Trabalhe conosco, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, ó Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor Deus, e muda. Estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, pedindo para cumprir aquilo que o Senhor fala na Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, atua em nós, atua a partir de nós, Senhor, atua através de nós, que a gente seja mesmo essa luz, esse luzeiro, Pai, por onde a gente passe, que a gente leve a Tua luz. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Senhor, acompanhado de um pedido de oração lá para o meu irmão que está lá nos Estados Unidos, Senhor Deus. O Senhor esteja falando com ele bem de perto, que essa experiência que ele teve com o Senhor não se apague, mas que ela permaneça, cresça e dê fruto. É a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Desculpa ter passado, Tiquinho.